Então, olá, boa noite para quem está e bom dia, boa tarde por assistir a gravação. Então, estamos aqui hoje, né, nesse dia de expectativa, para todo mundo saber o que é essa. Não estou ouvindo, não sei se o pessoal está ouvindo. Eu estou. Você, Márcia? Eu estou ouvindo, está muito legal. Dá para ver bem. Tá bom. Então, nós estamos, então, aqui unidos, né? Nesse autoconhecimento, a gente já passou por vários temas. Então, eu aqui vou me apresentar, não sei se... meu nome é Márcia, e quem puder fechar seus microfones, por favor, pode ser que dê interferência. Então, meu nome é Márcia, e bem-vindo a esse curso, que eu acho que está sendo super interessante, até para o autoconhecimento de todos nós, né? Então, vou contar rapidinho essa minha trajetória, né, que eu acho que vai acrescentar bastante nessa nosso entendimento, né? Então, eu tenho a formação em medicina, né, já tenho, me formei, vou falar a data da formatura, me formei em 79, e, assim, exerci a medicina tradicional, né, a alopatia, durante uns 20 e poucos anos, até que a gente vai se questionando, né, por que a gente fica adoecendo de repetição, né, e a gente só trata o corpo físico, então fica sempre um questionamento. E dentro disso, a gente vai, quer dizer, eu fui tentando entender um pouco desse adoecimento do ser humano, né? Então, passei pela homeopatia, que já acrescentou bastante coisa, mas a gente continuou esse entendimento procurando, apareceu na vida a antroposofia, que já nos ligou o macrocosmo com o microcosmo, né, que a gente, tudo que tem fora, a gente tem dentro, né, já ajudou bem. Depois veio a compreensão da medicina ayurvédica, que vocês já estão participando do curso há um tempo, já sentiram, né, como que tudo isso está dentro da gente, né, e a gente, do que a gente é constituído, é por energia, né, então a gente fez, algumas pessoas fizeram mapa astral, e a gente vai sutilizando cada vez mais esse nosso entendimento do que a gente está nessa vida. E aí apareceu na nossa vida o Jinshin Jutsu. Então, eu ia falar, mas assim, não posso falar com tanta propriedade, porque eu estou uma bebê dentro dessa arte que ela é simples e complexa ao mesmo tempo. Então, eu trouxe as professoras hoje, né, eu não, né, nós, para estarem falando, dando uma pinceladinha do que é essa arte japonesa do Jinshin Jutsu, tá? Então, deixo aqui vocês com as nossas queridas Valquíria e Aurora. Vamos em ordem alfabética? Conseguiu, Aurora? Só abre o som, tá fechado. Aí. Estava fora da tela de aparecer. Boa noite, então, eu costumo me apresentar dizendo que eu nasci Marta, né, e fui presenteada com o nome de Aurora na minha caminhada espiritual, então por isso sempre eu, essa elucidação, porque umas pessoas me conhecem por um nome, outras por outro, e fica meio confuso às vezes. Eu moro atualmente em Guaíba, no Rio Grande do Sul. Conheci o Jinshin Jitsu em 2009, recebendo sessões de uma vez por semana, 1 hora, por um diagnóstico de fibromialgia, depressão, onde eu já estava tomando medicação.
me tratava com homeopatia desde 1980 e alguma coisa, mas o Jinshin Jitsu chegou na minha vida e deu uma virada, né? Foi um antes e um depois. Em 6 meses, eu estava sem medicação alopática e em um ano, mais ou menos, um ano depois, eu estava fazendo a formação, porque eu já trabalhava com aromaterapia, florais de Bach, shiatsu, né? Eu fiz curso de medicina tradicional chinesa. E de lá para cá não parei. Sou apaixonada por essa arte. E em 2015 comecei a parceria, 2018, né? Comecei a parceria com a Valquíria me chamou, né? E a gente trabalhou bastante tempo aí, de lá para cá com os cursos de autoaplicação. Acho que é isso. Passo a bolinha para a Valquíria. Se eu esqueci alguma coisa, a gente complementa depois. Tranquilo. Então, boa noite. Elas já me apresentaram. Eu sou a Val, né? Valquíria Camargo Lobato, nascida em Osório, Rio Grande do Sul, e voltei a residir aqui, sendo guardiã de um sítio, né, do sítio Águias Douradas, que trouxe para o Rio Grande do Sul também o Jinshin Jitsu enquanto organização, né, desde 2012. Então, eu comecei no Jinshin Jitsu em 2009, então lá se vão 16 exatos anos, porque foi em maio de 2009, e eu comecei pela autoaplicação, ao contrário da Aurora. A Aurora veio, né, de receber sessões, eu venho da autoaplicação, e isso me encantou, né, porque no Jinshin Jitsu o resultado é imediato, e por isso a gente coloca aqui no texto, né, Jinshin Jitsu na prática, porque é na prática que a gente resolve as nossas tensões, é na prática que a gente consegue se auto-harmonizar de uma forma muito simples, como a Márcia trouxe, né, apesar da extrema complexidade, se a gente quiser chegar no mais profundo, né, da fisiofilosofia do Jinshin Jitsu. Então, nesses 15 anos, 16 anos agora, né, a gente formou muitas turmas de autoaplicação, que eu fui estudar, né, como a Márcia falou, a gente tem a forma, né, de trazer não só para nós, como autoaplicação, mas também nos tornarmos praticantes de Jinshin Jitsu e oferecer sessões, como a pessoa que ofereceu para a Aurora, e é uma jornada, né, e a gente sabe que é uma jornada sem fim nem começo, né, a gente está sempre no meio. Então, quando a gente se dá conta, né, que simplesmente segurar um dedo pode nos trazer para a harmonia e para o equilíbrio, e que dentro dessa introdução da Márcia, né, ela trouxe também a questão do autoconhecimento, e o Jinshin Jitsu, ele nada mais é do que compreender como é que a gente funciona, fazendo relações, criando, né, uma intimidade com o nosso ser, nos autorregulando de uma forma muito simples. Então, é um prazer estar aqui hoje nesse grupo belíssimo, agradecer, né, o convite das meninas, a gente fica sempre muito feliz e grato, eu e a Aurora, por poder difundir essa arte, que como todas as duas falaram, eu também falo, foi um divisor de águas na minha vida, né, na vida de muitas pessoas aqui ao meu redor, da minha família, e a gente é muito grato por esse legado, né, de pessoas tão incríveis que nos deixaram essa arte, que a gente vai estar vendo logo a seguir. Vocês querem complementar com mais alguma coisinha, Aurora? Não, eu acho que a gente pode dar seguimento. Beleza. Então, vamos passar para o próximo. Então, como eu falei, né, Jinshin Jitsu, ele é uma fisiofilosofia, ao mesmo tempo que ele é uma fisiopsicologia, e ao mesmo tempo que ele é uma fisiologia.
Então, quando nós falamos de Jinshin Jitsu, a gente fala da completude do nosso ser. Não só, né, do nosso corpo físico, mas também do nosso corpo mental, nosso corpo emocional, né, e do nosso todo espiritual. Então, a gente vê, quando a gente traz a forma mais simples do Jinshin Jitsu nós trazemos aqui uma forma bem tranquila de falar para vocês sobre o histórico, a consciência, a aplicação e o conhecer a mim mesmo. De uma forma rápida, né, para que vocês conheçam, né, e quiçá que em outras oportunidades a gente possa aprofundar com vocês. Pode passar o próximo, por gentileza? Então, baixa só mais um pouquinho longe para isso. Então, Jinshin Jitsu tem um significado, né, para a cultura oriental, que é um pouquinho diferente da cultura ocidental. Então, a gente tem, na tradução direta, Jin significa o homem, Shin, o criador, e Jitsu, arte. Porém, para um japonês, né, o homem é aquele homem que se coloca no lugar do outro, aquele homem que consegue, ao mesmo tempo, ser, né, e estar com o outro, né, numa completude, numa integridade de todos os seus, das suas conjunções, né, tanto de compreensão, quanto de consciência, quanto de aplicação dentro desse corpo físico. Então, como o japonês a gente lê da frente para trás, né, Jinshin Jitsu é a arte do criador para o homem compassivo, para aquele homem que realmente se coloca no lugar do outro. Quer complementar um pouquinho mais, Aurora? Atualizando um pouquinho, né, as palavras que essa nos chegou desde do século passado, né, que nem a gente brinca, seria o ser humano, né, seria o ser humano compassivo, incluindo as mulheres, e todos os gêneros. Sim. Então, essa arte do criador para o homem de compaixão, né, ela chegou para nós de formas diferentes, né, tanto para mim quanto para a Aurora, mas ela é uma arte que nos encanta, porque ela abrange, né, toda essa possibilidade, né, de nos tornarmos artistas de nós mesmos, né, de experienciarmos esse ser a partir da compreensão, né, de pequenos toques que nos trazem a harmonia e o equilíbrio. Pode passar o próximo? Então, a gente vai dar uma olhadinha, assim, para alguns temas que a gente acha importante hoje, né, que é a tomada de consciência de que tudo é energia, né, de que nós seguimos um fluxo, e que dentro do nosso corpo existem padrões de circulação de energia que regulam as funções de corpo. Então, é simples assim, né, seguindo essa linha de pensamento. Só que, claro, pode se tornar complexo se a gente... Acho que tem um microfone aberto, né? É a Lúcia, eu acho. Se puder fechar, por gentileza, querida. Então, assim, a gente traz essa consciência, né, do que é a energia e de como essa energia, né, que se manifesta em nós, pode ser harmonizada, pode ser trazida para o equilíbrio a partir desse autoconhecimento, dessa autocompreensão, né, de percepção mesmo do mais... de uma forma mais ampla, né, mas ao mesmo tempo muito simples. Então, o que a gente vai trazer para vocês hoje é essa consciência, né, de como é que o ser humano é formado a partir de simples posturas. Quer falar um pouquinho sobre o giro, né? Nós temos uma saia justa, tá? Eu vou confessar para vocês. Outro dia eu fiz uma apresentação do Jinshin Jitsu aqui em Guaíba e eu falei por 3 horas. Então nós temos 45 minutos. E eu estou falando isso porque eu posso falar sobre o mestre Jiro Murai de uma forma, né, mais estendida ou mais curtinha. Eu vou fazer pela forma mais curtinha porque nós temos muita prática, né, para experienciar o Jinshin Jitsu nesse momento. Então, o mestre Jiro Murai, ele
sensei, né, como chamam os japoneses. Ele nasceu em 1880 e alguma coisa, que eu não tenho aqui de cabeça exatamente, 86, eu acho, 87. 86, aham. E ele é descendente, né, nascido no Japão, o segundo filho, o que tornou ele liberado de seguir a profissão da família, que era a medicina, né? Todos os filhos mais velhos precisavam seguir essa profissão. Ele foi ser engenheiro, cuidando de especializado. Lúcia, por favor, fecha teu microfone. Graças. Então, o Jiro se especializou na criação do bicho da seda, mas nas horas vagas, ele, segundo contam, né, ele gostava muito de participar de concursos de comida, que haviam no Japão, acho que ainda existem, e ganhava todos. Com isso, ele conseguiu, né, para si uma doença terminal, que a gente não tem os dados, né, não tem um diagnóstico, até porque não sei se faz muita parte da cultura japonesa isso, mas ele pediu para ser retirado, ir para a cabana da montanha, para que fosse morrer, né, porque era o que estava diagnosticado e traçado para ele a princípio. E por 7 dias ele ficou lá, não conseguia comer, então fazia jejum, orava, meditava e fazia umas posturas de dedo, uns mudras, ou mudras, conforme se fala, que nós vamos ver a seguir, se der tempo. E no 7º dia ele se viu curado. Ele se prostrou e prometeu para Amaterasu, né, que é a bolinha vermelha da bandeira japonesa, que é o sol, e que é a deidade japonesa da região dele mais importante, prometeu para ela que estudaria para saber o que tinha acontecido. Por 50 anos ele estudou, né, então ele faleceu com 76 anos. E ele estudou de uma forma muito profunda, com um olhar de pesquisador, como ele atuava na sua profissão. Isso aí, né? Curtinho, rápido, e tu entra com a Mary. Então, mestre Jiro Murai, né? Para acontecer esse estudo, né, que a Aurora trouxe de 50 anos, ele também criou turmas, né, de ensino. Então, quando o Jiro Murai estava praticando essas turmas em uma classe de uma pessoa onde a Mary Burmeister, que é uma nipo-americana, estava dando aulas de inglês, a senhora dona da casa perguntou se a Mary não queria participar da classe que ia acontecer logo em seguida com esse mestre, né, o mestre Jiro Murai, e Mary Burmeister, que na época era Mary Marie Koino, né, estava no Japão, né, dando aulas, né, para a Marinha Americana, também de japonês, assim como ela dava para os japoneses aula de inglês. Então, Mary trouxe para nós um presente, que foi o que Jiro Murai pediu para que ela levasse, né, do Oriente para o Ocidente, esse regalo, né, esse presente, essa forma de ver o todo do ser humano. E Mary estudou com ele por 5 anos ainda no Japão, e depois casou-se com o Burmeister, com Gilbert Burmeister, que era um sargento da Marinha Americana, né, e que a levou de volta para os Estados Unidos depois que terminou a guerra. Então, quando Mary traz para os Estados Unidos esse conhecimento, eu digo sempre para todos os nossos alunos e palestrados, como a gente brinca, né, Aurora, que Mary não só trouxe um presente, mas ela soube nos presentear a nós, ocidentais, com a compreensão real, né, a partir da tradução, não só do japonês, mas para a compreensão
do ocidental. Porque uma coisa que eu vejo em muitas artes, né, que a gente tem inúmeras, né, é a falta da tradução correta, né, ou da tradução que faça sentido para nós ocidentais. Porque as traduções vêm muito literais, né, e às vezes a gente não compreende a profundidade. E Mary nos deu este presente, né, ela criou 3 livros de autoaplicação e, ao mesmo tempo, criou 2 textos, texto 1 e 2, para que as pessoas que quisessem, né, se profissionalizarem, serem praticantes do Jinshin Jitsu, poderem perceber mais profundamente essa arte. Muito bem. Um pouquinho de Mary, não vamos aprofundar muito. Então, ela dizia que isso é o conhecer a mim mesmo. E quando eu sei, né, quando eu me conheço, quando eu me compreendo, e que eu sei como é que eu funciono a partir dessa arte, é quando a gente tem este conhecer a mim mesmo. Pode passar o próximo, por gentileza. Oi. Travou? Deixa eu ver se eu consigo aqui, acho que não, né? Não. Será que ela caiu? Ah, não, deu certo. Então, para que a gente possa ter, assim, o mínimo de compreensão, né, sem entrar, assim, na complexidade da arte, a gente vai trazer para vocês essa consciência da energia, de acordo com a fisiofilosofia do Jinshin Jitsu, da compreensão de como a matéria se cria para que nós possamos existir. Então, é a consciência da energia do nada, do nothing, para a manifestação, né? E com isso eu quero convidar vocês, pode passar o próximo, gentileza, a tocar a palma das mãos, né? Tocar com a ponta dos dedos as palmas das mãos. Isso vai nos auxiliar a chegar nesse conhecimento de uma forma mais suave, vamos dizer assim. Vai trazendo essa harmonização, essa integridade, né? De acordo com aquilo que a gente está trazendo aqui para vocês, que é pequenos toques, né? Então, simples toques. Pode tocar dessa forma, né? Que é as 2 mãos ao mesmo tempo, ou pode tocar uma de cada vez e perceber se isso faz diferença para ti. Só um pouquinho, pode voltar ali um pouquinho, por gentileza? Então, a ordem da manifestação dentro da fisiofilosofia, ela nos traz que existem 9 camadas de manifestação que são estudadas, né, dentro do Jinshin Jitsu. E a primeira camada, que seria a 9ª camada, é simplesmente a possibilidade de manifestação. É aquele ponto obscuro, né? Aquele ponto onde a energia começa a se manifestar. Alguns chamam de Big Bang, outros chamam de... tem uma terminologia da física quântica, né, que é o ponto zero, enfim. Daí a gente tem várias terminologias que podem ser trazidas e absorvidas da mesma forma. Então, quando essa 9ª camada, né, quer se manifestar, ela concentra energia em um ponto, né, e desse ponto ela se expande a partir da 7ª camada, que é a luz, e que no nosso sistema solar é o Sol, né? Pode passar a próxima. E o momento em que essa 8ª camada, que é o ponto, né, que nos traz essa 7ª camada, né, que é a expansão máxima, né, da energia, que é essa emanação pelo Sol, a gente forma a 6ª camada, que é o quê? A nossa planta original, né, que é pura e perfeita, que é a nossa individualização. Então, quando nós entendemos, né, que essa vontade do ponto de se manifestar na matéria pode ser a Valquíria, pode ser a Márcia, pode ser a Aurora, pode ser cada um de vocês, a gente sabe que existe uma planta única, né? Uma planta original e que não é igual, né? Dentro desses 8 bilhões de pessoas que estão aí no planeta nesse momento, ninguém tem a mesma digital que você. Então,
Essa sexta camada é aquela que nos mantém imunes, né, ao dia a dia, às transformações, enfim, a tudo aquilo que pode desarmonizar o ser humano. Quer tocar mais alguma coisinha aqui da sexta, Aurora? Não, só lembrar que é um toque suave, né? Não tem um aperto, não tem massagear, né? É apenas tocar, suavemente. Bem lembrado. Obrigada, Aurora. E aí a gente vai densificando mais na matéria, né? E agora eu convido vocês a segurarem o dedo da mão, dedo mínimo da mão esquerda. E a gente tem aqui que o ponto ele vai se densificando cada vez mais, e na densificação ela vai formar a nossa estrutura. Então, da minha planta original surge a minha estrutura, e são os meus ossos. E o que mais me encanta aqui no Jinshin Jitsu é essa possibilidade que a gente tem de reconhecer toda a nossa estrutura a partir de relações, né? Eu relaciono tudo com tudo. A gente vai trazer essas relações aqui rapidinho para vocês entenderem um pouquinho melhor. Por hora, a gente precisa saber que essa quinta camada, que é chamada a estrutura, né, ela tem a ver com os nossos ossos. E segurar o dedo mínimo da mão vai ajudar 14.400 funções de corpo, que a gente vai estudar mais profundamente, né, nos textos 1 e 2. Então, abraçar esse dedo mínimo da mão é acolher todas as funções que suprem essa estrutura. Então, quando eu estou desestruturado também, eu posso abraçar o meu dedo, viu? Porque a desestrutura não é só alguma coisa óssea, né? Ela pode passar também por uma desestrutura emocional. Pode passar o próximo, por gentileza? Quer falar um pouquinho da quarta, Ana? A gente troca o dedo já? Pode. Dedo indicador, então. Então, o que a Valquíria falou da estrutura, né, que são os nossos ossos, e para a gente se movimentar, a gente precisa dos músculos, que nos dão um movimento. E esses músculos, esse movimento, está relacionado à quarta camada, né, que é a luz, né, o ponto emana essa energia que se expande no Sol e depois se contrai na quinta, na quarta, até a gente completar a formação do nosso corpo, tanto físico, tanto emocional, psicológico, e mental e espiritual. E para que vocês tenham, assim, né, uma noção do que a gente está falando, né, se a gente for olhar na embriologia, a primeira coisa que se forma, né, na divisão celular é a nossa coluna vertebral. Então, a gente pode fazer essas relações também. Pode passar o próximo, por favor? E aqui a gente segura, então, o nosso dedo médio da mão esquerda, abraçando esse dedo. Não é apertando até ele ficar estrangulado. É simplesmente dando um carinho para ele, tá bom? É suave, como a Laura disse. É só envolver, abraçar, né? Aquele abraço de urso, assim, que deixa roxo. Então, a gente densificando, então, um pouco mais a matéria, o que a gente vai precisar, né, a partir dessa estrutura e desse movimento? A gente vai precisar de nutrição. E aí vem a terceira camada, que a gente chama de essência do sangue. Então, a essência do sangue, ela é nutrida pela energia vital. A gente vai estar vendo depois nas relações. Mas essa energia vital, né, que nos dá aquele start do movimento, né, baseado nessa estrutura. E a gente vai aprofundar ainda um pouquinho mais na matéria e vai trazer a nossa segunda camada, que eu vou deixar para a Aurora contar para vocês, na próxima slide. E a gente abraça agora o dedo anular, ou anelar, para algumas pessoas, né? Essa camada nos fala da pele profunda, que é o tecido conjuntivo, o tecido conectivo, as fáscias. Elas envolvem todos os nossos músculos,
todos os nossos órgãos, todas as nossas vísceras, e ela se intercomunica, né? Então, traz a conexão, que é essa função que abrange todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso ser, na verdade. Muito bom. E aí a gente vai aprofundar ainda um pouquinho mais, né, na matéria, e vai criar, no próximo slide, o que a gente chama de primeira camada, e a gente vai abraçar o nosso dedo polegar dessa vez, trazendo que a primeira camada é a nossa contenção, né? Então, a gente já criou a estrutura, né? Já deu movimento para essa estrutura, nutriu essa estrutura de alguma forma, trouxe a conexão, e aqui a gente vai trazer a contenção, né, que é a nossa superfície da pele. Imagine você que se não tivesse essa superfície da pele, toda a nossa linfa, nosso sangue ia se esvair, né, sem um continente, né, algo que dê continência para a gente. Isso aí a gente pode falar também, né, de limites, né, e aqui eu já vou dar uma palhinha, porque é a minha praia, né, Aurora? A gente tem os limites, né, de Saturno, lembra os anéis de Saturno? Saturno, professor de limites, vocês já viram a astrologia aí, que eu fiquei sabendo, que a Márcia contou pra gente, né? Então, aqui a gente começa a dar uma ideia dessas relações para vocês. Então, esse dedo polegar, ele é, também, ele vai cuidar da nossa digestão. Depois, logo em seguida, a gente vai dar uma olhadinha. Só dou spoiler, não adianta, a boquinha não para. Só chamando a atenção que cada dedo que a gente segurou, ele está relacionado com essas camadas que nós falamos, tá? E a gente não conta ainda, a gente conta depois. Tá bom. Então, incluindo, né, então, essas relações entre camadas e atitudes. Então, a gente tem como fisiofilosofia que o ser humano ele é desarmonizado por 5 atitudes básicas, né? Então, pode passar para o próximo, por gentileza. E aí, essas atitudes, a gente vai trazer... Oi? Vamos esclarecer e deixar Sim. alinhado o termo atitude. Gostei. Né? Uhum. Obrigada, Aurora. Esse conceito de atitude no Genshin Jitsu, ele está relacionado com as emoções, né, que se cristalizam em nós. São aquelas que viram um padrão, né? Você já certamente conhece alguém assim que, quando a gente diz, a fulana está sempre irritada, aí o fulano está sempre churumingando, reclamando de tudo. Isso são padrões de comportamento que, para o Genshin Jitsu, são chamados de atitudes, tá? Então, quando a gente traz nessa compreensão de dessa densificação na matéria, né, até a nossa compreensão, a gente vai fazer uma relação agora também com essas atitudes. E essas atitudes começam pela preocupação, né, que é o nosso dedo polegar, e a relação, né, com o dedo polegar é o harmonizador da atitude da preocupação, vamos dizer assim, né? E a preocupação, ela vem de uma coisa que é muito comum, né, nos dias de hoje, que é de não estar no agora. Então, eu não consigo viver o meu agora, então eu estou sempre preocupado com aquilo que pode vir ou pode nem chegar. Né? Então, a Mary diz que as preocupações, 99% das preocupações não se realizam, né? Então, é a energia mais mal empregada do planeta, porque a gente não tem gerência sobre, né? A gente pode, por exemplo, se eu tenho que dar um curso aí em Aracaju, né, eu posso me ocupar de comprar as passagens com antecedência, para me pegar um valor mais agradável, né? Até porque a passagem para Aracaju é bem cara, gente. E daqui do sul, né, até lá. Então, a gente pode se ocupar de fazer as malas, de encomendar os livros, né, de já mandar direto lá para a Márcia, para não precisar levar na bagagem, para não pesar. Então, essas coisas são ocupações, né? Boa ideia, né, Márcia?
Então, e a gente pode, ao mesmo tempo, se ocupar de coisas que não são da nossa ingerência. Por exemplo, se o meu Uber não vai atrasar, se o piloto do avião não vai chegar, se vai ter chuva na decolagem, isso aí não compete a nós, né? Compete a nós nos ocuparmos daquilo que realmente é necessário. E, a partir daí, a gente traz que a harmonização dessa atitude é simplesmente abraçar o meu polegar. Olha que fácil, né? Que simples, né? E aí a gente passa para a atitude que eu não gosto de falar sobre ela, porque eu já começo a chorar. Fala aí, Aurora. Então, o dedo anular, que a gente segurou antes, né, está relacionado à atitude da tristeza, do apego, do luto. Então, toda vez que a gente está muito mimizenta, que nem a gente diz, né, a, a recomendação é que a gente abrace o dedo anular, respire com consciência, que essa tristeza, né, esse apego aos poucos vai se diluindo, trazendo compreensão, não é uma negação nem empurrar para baixo do tapete, né? A gente vai trazendo justo ao tocar esse dedo, a compreensão nos chega, o alento, né? Esse consolo, esse conforto, esse entendimento vai chegando. E dessa compreensão, né, Aurora, chega a consciência. Né? Porque quando eu tenho esse dedo que me ajuda na minha estrutura física e que vai, ao mesmo tempo, me trazendo essa compreensão que a Aurora traz, né? E expandindo a minha consciência, é quando eu consigo me dar conta, né? Porque a gente fala sempre, tem uma teclinha, né? De um ladinho, que é aquela que faz assim para o outro, e tem do outro ladinho aquela que traz, né, a nossa compreensão, que é a tecla do dar-se conta. Quando eu me dou conta do que é que está me desestabilizando, é muito rápido eu trazer para a harmonia e para o equilíbrio, né, num simples toque. Então, quando nós passamos, né, pela tristeza, chega justo essa que eu trouxe, né, que é a do dedo médio, que é aquela que a gente faz, né, quando a gente está com raiva de alguém. E essa ninguém mais vai esquecer, né, quando eu estou com raiva, eu seguro, abraço esse meu dedo médio, né, para que a minha essência do sangue não ferva, né, para que eu não ferva o meu sangue de raiva, né, que são expressões que a gente conhece. Para que eu não fique verde de raiva, como o Incrível Hulk, né? Que inclusive a cor dessa camada é o verde. Então a gente faz essas relações, né? Não só com os elementos da natureza, a gente faz as relações com as cores, com as notas musicais, e a gente faz, né? A gente brinca que é relação de tudo com tudo, né? Não passa um ladinho que a gente não revire nessa historinha aí chamada Jinshin-Jitsu. Muito bom. Vai lá no medo, Aurora. Eu também E fico com medo dele. a quarta Eu camada... tenho medo dele e ela tem que falar, viu, gente? E só para a gente esclarecer, assim, né, que eu tô fazendo esse tipo de palhaçadinha, mas não é. A gente se diverte mesmo, né, Márcia? Nesse curso que a gente dá aí de Jinshin-Jitsu na prática, a gente se diverte muito, né? Esse curso online, então, é uma delícia, né? Vai lá, Aurora. Medo. Então, para aqueles momentos de insegurança, de medo, tamanho do... desde a insegurança até o medão que se borra, né, que nem a gente diz, a gente segura o dedo indicador. Ela não é desbocada como eu, viu? A gente tem o medo, o medinho, o medo, aquele medão, e depois tem o cagaço, tá? Ela não fala essas coisas. Mas eu não tenho vergonha, não. Então, todas as vezes que a gente percebe, né, que o medo está tomando conta, e isso quase nunca acontece, né, gente? Todas as inseguranças a gente pode ajudar a trazer mais consciência, a trazer mais equilíbrio e harmonia, segurando o nosso dedo indicador.
E uma coisa também que eu lembrei agora, né, Aurora, que é bem importante, é que o dedo indicador é aquele que eu aponto para o outro quando eu estou com medo de assumir alguma coisa, né? E aí eu digo, não, foi ela, não, foi o outro, mas eu nunca fui, né? E uma coisa também que me chama muito atenção nessa quarta camada é que a gente paralisa pelo medo, né? E isso é muito ruim. A gente tem ataques de pânico, né? E isso pode reverter a nossa energia, né? A nossa respiração fica curta, fica ofegante, e aí a gente começa a desarmonizar todo o nosso ser em cadeia. Então, essa é uma das profundidades que a gente precisa manter bem harmonizada para que o nosso movimento na vida seja um movimento fluido, um movimento bacana, um movimento que dê aquela qualidade de vida que a gente espera. E aí nós vamos para os ossos. Então, a nossa estrutura, né, a gente vai segurar de novo o dedinho mínimo, e essa estrutura, né, que é aquela que traz a atitude do esforço. Então, quando eu preciso ser quem eu não sou, né, eu preciso trazer aquela, porque a Val é a queridinha da família, a Val é a boazinha, né? Ou a Val vai ser professora porque os pais são professores. E aí ela disse a vida inteira que ela não ia ser, ela foi ser arquiteta e acabou aqui, né? Depois de longos 30 anos como facilitadora, não como professora, né, Márcia? Então é quando você tenta ser aquilo que você não é, você consome muito a sua energia. Esse esforço, ele não é só o esforço de trabalhar demais, é o esforço, às vezes, de sustentar uma máscara daquilo que você não é, né? É uma pretensão de ser aquilo que você não é. Então, de segurar o dedo mínimo também pode ajudar, né, a reestruturar toda a tua história. E foi o que aconteceu com a gente, né, Aurora? A gente segurou muito esses dedinhos aí e a gente trouxe muita clareza, né, para aquilo que a gente gostaria de ser realmente, né. Eu deixei a minha carreira da arquitetura, a Aurora aposentou na carreira de professora, né, Aurora? Então, a gente juntou essas forças aí para poder reestruturar, né, a partir do Jinshinjutsu na prática. Pode passar o próximo, por gentileza? Então, aqui nós só vamos dar uma palhinha, né, entre essas camadas e planetas, porque eu sei que vocês andaram fazendo os seus mapas astrológicos, e aí vocês podem ver quais são os planetas que batem mais pesado em vocês e segurar o dedo correspondente. Pode passar o próximo, Amanda. Então, a gente sabe, né, que a luz veio do Sol, e que a sexta camada, ela vem a partir da reflexão do Sol, e no nosso sistema, quem reflete o Sol é a Lua. Então, a sexta camada, ela abarca a Lua. Então, ela vai ser harmonizada sempre, a sexta camada, ela nunca desarmoniza, porque ela é a nossa planta original, é onde a gente recupera a nossa profundidade, né, digamos assim, a nossa planta original. E aí, a partir disso, né, nessa densificação, a gente vem nos ossos, a gente tem como aliado o planeta Marte, e a gente vai dar mais uma palhinha depois, reunindo também os elementos, né, eu ia dar um spoiler aqui agora, já não vou dar agora ainda. E aí a gente segue com aquele que adora ficar retrógrado, né, que é Mercúrio, que é o poder da comunicação e que traz também, né, esse movimento, né, de ir para frente, de retrogradar. Então a gente tem que estar sempre atento, né, para que a gente possa seguir esse movimento de fluidez, né, a partir, né, da conexão com esse planeta. E depois a gente desce para a expansão, né, do nosso sistema, que é essa nutrição com a essência do sangue, e quem traz expansão lá no universo é Júpiter. E aí, a gente densificando ainda um pouquinho mais, a gente tem o planeta Vênus, né, que tem a ver com a nossa respiração, que tem a ver com a nossa transpiração, que tem a ver com aquilo que a gente chama de conexão, né, que o Vênus é o planeta dos relacionamentos. E se não são os relacionamentos que nos trazem
a tristeza, né? Então, aí a gente começa a juntar tudo com tudo. E para fechar a conta, né, vem o nosso querido Saturno, né, que é o nosso grande professor, e que faz a gente olhar para as coisas, quer a gente queira, quer a gente não queira. Né? Então, não temos escolha frente a Saturno. Ou temos limites bem definidos, e definimos esses limites para o outro, ou estamos em apuros, né, Aurora? Quer falar mais um pouquinho dos planetas aí? Não, estou olhando o horário. Ah, tá bom. Tá comportado hoje. Tá bom. Então, vamos para o próximo. Passo Yacht, o derradeiro, né, que é incluindo as relações entre as camadas e os elementos da natureza. Pode passar o próximo. Isso eu vou deixar para você, Aurora. Então, como a Valquíria falou, né, a gente pode fazer uma relação com tudo no universo. Inclusive as estações do ano, inclusive os dias da semana, inclusive as cores, os cristais, notas musicais, mas a gente não vai se aprofundar nisso, vai trazer uma palhinhazinha dessas coisas mais próximas, né? E que tem a ver, talvez, com os estudos que vocês já fizeram até aqui. Então, a sexta camada está relacionada com a energia vital que nos chega do universo, tá? É a energia que nos chega do universo, através dessa, que se conhece por prana, por ki, é a energia universal, tá? Energia Então, ela vital. chega, é a energia que nos chega, né, na sexta camada, tá? A quinta camada está relacionada com o fogo, né? Marte já dá uma palhinha ali, que ele já tem o elemento fogo consigo, né? A quarta camada é relacionada com a água e com tudo que circula dentro da gente e fora. A terceira camada está relacionada com a energia vital, essa que circula em nós, né? Falei que a da sexta camada era universal, que nos chega, e a terceira camada, ela seria uma metabolização dessa energia vital, do universal, né? Eu faço entre aspas, porque ela engloba muito mais, mas a grosso modo seria isso mesmo. A segunda camada é relacionada ao elemento ar, como a Valquíria falou, né, da respiração, e a primeira camada, essa contenção, esse limite que nos dá é a terra. Então, bem rapidinho, assim, correndo, são esses elementos que a gente estão relacionados com cada camada. Muito bom. Pode passar o próximo, por favor? E aí a gente vai trazer para vocês de uma forma como um regalo, né, Aurora? Como um presente, as posturas de mãos, né, que Dirumurai buscou lá na montanha, para trazer a própria harmonia, né, e a partir dessas posturas ele dedicou a sua vida, então, de mais 50 anos, né, para o estudo e a compreensão do Jinshin Jitsu. Então, aqui a gente diz para vocês, usufruam sem moderação, né, se vocês seguraram só a mão esquerda, os dedos da mão esquerda até agora, eu gostaria que vocês levantassem e sentissem como é que está o seu lado esquerdo, como é que está o seu lado direito, né? E que depois dessa palestra fizessem os dedos da mão direita e percebessem também, né, como o seu ser está. Normalmente, quando a gente trabalha um lado só do corpo, a gente vai sentir aquele lado mais relaxado, mais pesado, ou soltando alguma tensão que estava por ali. E aí a gente vai, com o tempo, né, com a prática, trazendo assim um pouco mais de harmonia para o nosso ser. Eu vou só mostrar as posturas, que o desenho às vezes não fica bem explícito, tá? E que vocês possam usufruir depois que as meninas passem esse PowerPoint para vocês, que vocês usem ele sim, com moderação, só para vocês, porque vocês tiveram contato conosco e é um presente que a gente dá para vocês, tá bom? Então, vamos mostrar o próximo slide, só para a gente... Só questões práticas, né, Valquíria? Para autoaplicação, uma questão prática, para autoaplicação, né, o sem moderação, né? Não tem contraindicação, não tem overdose, usem. Então, quanto mais segurar os dedinhos, mais
sensação de harmonia nós teremos. Obrigada, Aurora, bem importante essa parte. E quando a gente diz, né, que para autoaplicação não tem overdose, não tem limite de tempo, para uma prática em outra pessoa, como a Aurora recebeu lá no início da jornada dela, né, existe uma prática que a gente usa de 40 a 60 minutos, que além disso é colocar num cálice, né, água e deixá-la transbordar, porque a energia vai precisar de se acomodar primeiro para depois fazer um pouco mais. Então, essas 4 posturas aqui são os primeiros 4 mudras, né, que Dhirumurai utilizou na sua própria harmonização. Então, o primeiro, você toca a palma do dedo da mão direita com a palma do dedo médio da mão esquerda e abraça simplesmente com os outros dedos a parte do dorso. Já a segunda postura, ela é ao contrário, ela vem com a palma do dedo polegar em cima do dorso da dedo anular. A terceira postura... Médio. Opa, O dedo médio. Médio, desculpa. E a quarta postura vem, então... Aliás, a terceira postura... Ô, Valquíria, tá adiantado hoje. A terceira postura vem segurando dedo anular e dedo mínimo com a base do polegar de novo, ó. Formando, então, a energia aqui desce, então ela ajuda na expiração, e depois a gente tem polegar, indicador e médio no dorso, certo? Na próxima folha, pode passar por gentileza, a gente tem esse aqui, faz assim, ó, dedo médio da mão direita, toca na primeira dobra, ó, do dedo polegar, e aí eu venho com o dedo polegar da outra mão e encaixo nessa região aqui, e aí eu desço um pouquinho. E fico aqui. A gente não falou de tempo, né, para essas posturas, você pode ficar de 2 a 20 minutos em cada uma delas. A próxima, a gente tem a base do dedo polegar em cima da unha do dedo anular. E vai fazer um anelzinho, ó, certo? A sétima postura, então, a gente vai cruzar os dedos e erguer só o dedo médio, encostando os 2 dedos médios. E depois, muito simples, a gente deixa os dedos médios e vem e faz um coraçãozinho, coisa linda. Essa é brincadeira, tá, gente? É assim mesmo. Muito bom. E aí a gente encerra, então, né, dizendo para vocês que foi um prazer estarmos aqui. A gente abre para perguntas. Né, Márcia? Pode ser? Oi, tem tempo? Sim, sim. Temos tempo ainda? Então, fiquem à vontade para fazer perguntas. Dentro do possível a gente responde, senão a gente vai estudar e volta para responder outro dia. Até porque é muito novo, né? A minha Então, criança está impossível hoje, Márcia. vai ficar gravado, a gente assiste quantas vezes quiser, Isso aí. pode perguntar no grupo, né, que a gente tenta dar uma assistência. Uhum. Oi? É Alguém? Tem uma pessoa aqui perguntando, pedindo para abrir a fila aqui, vamos ver quem é. Acho que não abriu o microfone. Boa noite. Boa noite. Sou Tungavídia. Obrigada, é muito legal. Eu tenho uma amiga que pratica, né? E hoje eu estou tendo a oportunidade de entender um pouco do processo. E como eu trabalho com astrologia, claro, eu fiquei curiosa aí com a questão dos planetas, mas também com as cores, né? Das camadas. Tem algum sentido as cores, porque, ou seja, não bate com as cores dos planetas, né? Eu já buscando essa Sim. interação. Sim. A gente tem a interação também com as constelações, se tu tá baseado na astrologia. A gente traz A também Védica, correspondência. Da Védica, você está dizendo? Não, da astrologia em geral, né?
como, Certo. como a gente conhece no mundo ocidental, né? Porque essas relações, elas nada mais são do que a forma da gente trazer para a nossa compreensão aquilo que o oriental, né, que Jiro Murai trouxe quando ele fez esse estudo, né, de todo o processo da energia do corpo, de todo o processo da energia cósmica, para que isso se manifestasse nessa forma tão simples que a gente desenhou aqui para vocês. Então, realmente é uma arte, né, porque cada um vai praticar da sua forma, né, a gente sabe que uma técnica, ela vem com padrões definidos, né, tipo, quando eu vou pintar uma tela, né, eu preciso conhecer o tipo de tinta que dá certo naquela tela, quais são as tintas que eu posso misturar entre si, e, ao mesmo tempo, para que eu pinte uma tela, eu preciso ter a inspiração, né, de trazer para aquela tela o conhecimento com essa técnica, para que eu possa expressar uma arte. Então, quando a gente traz esse compêndio, né, de informação em 45 minutos, a gente faz, como eu disse ali, né, a gente faz uma prévia de algumas coisas, mas realmente a cor, ela não tem a ver com os planetas, tá? Aí a gente vai dar um spoiler na próxima vinda, né, Márcia? Ah, aí vocês vão falar mais das cores. Fiquei curiosa com as Aí cores. é muito complexo, se a gente for trazer aqui, ela tem a ver com os quadrados do Loshu, tem a ver com toda a estrutura, né, da própria medicina chinesa também, né, que traz, né, a Ela tá, relação do hinduísmo com o taoísmo, enfim, daí vai longe. as cores estão mais relacionadas aos elementos da natureza. Também. Para simplificar, eu acho que é isso. Se tu fores olhar assim no nível da harmonia, né, a gente tem a energia vital, né, que nos é trazida pela floresta, né, que é o verde, e a terra, vamos colocar só essas duas para ficar mais claro, né, a terra a gente tem, né, tons de amarelo ao ocre, amarelo ao marrom, né, então a gente vai trazendo essas relações de uma forma muito simples. O ar, ele é branco, né, é invisível aos nossos olhos, né, então a gente dá a cor branca, e a água é o azul profundo, né, que é a nossa quarta camada. Mas também eu acho que tem muito mais a ver com essas relações que eu falei. Então a gente pode, é como a gente disse, né, tu pode ir no raso, mas tu pode ir na profundidade. Então essa parte do Jinshin Jitsu que me encanta, né, de poder trazer essas relações de uma forma simples, mas ao mesmo tempo de uma forma que você possa trazer para a compreensão em pouco tempo também, como a gente tem aqui. Tá ok, muito Não sei se obrigada. eu respondi a pergunta, mas... Sim, sim, deixou com uma pitadinha de quero mais, mas já me elucidou um pouco. Obrigada. Imagina que isso. Teve uma pergunta escrita, né, sobre como que é feita a aplicação nos outros. Então, nós temos mapeados pelo Jiro Murai, né, 26 pontos no nosso organismo, no nosso corpo, e o praticante toca um par desses pontos por um determinado tempo, conforme a leitura dos pulsos, né, que a gente faz a leitura do pulso, leitura corporal, de como a pessoa chega, como a pessoa se movimenta, como ela está deitada na maca, e faz uma escolha de alguns, a gente pode chamar de protocolos, né, que a gente estuda, que a gente tem através da formação do texto 1 e do texto 2, do curso de formação mesmo, e é esse que a Valquíria falou, que de 40 a 60 minutos um atendimento, tá? E são toques em cima da roupa, ficou melhor assim, são toques sobre a roupa, né, em cima da roupa, a pessoa fica atendida de roupa, pode ser feito sobre o calçado, pode ser feito sobre o gesso, pode ser feito, inclusive, vamos falar aqui, inclusive a distância, né, a gente pode tocar quando é muito próximo, por exemplo, a gente pode fazer uma mãe enviar para o filho, né, ou para o pai, para a mãe. Muito bom.
E uma coisa que sempre, né, a gente também traz é que para a harmonia não só de nós, seres humanos, né, mas também para os nossos companheirinhos animais, né, que é uma especialidade que eu trago também, e que é muito interessante, assim, porque os animais são grandes professores para nós, né, Laura? Então, deixar também esse gostinho para vocês, né? A gente desenvolveu os mapas das travas também nos animais. A filha da Aurora trouxe, né, em aquarela para nós, para o nosso curso, ficou muito bonito, então eu gosto sempre de dar esse gostinho também. Tem mais uma pessoa que quer falar? Por favor. Eva? Oi, Eva. Isso. Teu microfone está fechado. Agora abriu. Agora foi, né? Não estava conseguindo Sim. ligar o microfone. Eu queria saber, a gente faz esses movimentos, os mudras, né? Os mudras, e a gente faz também, também abraçar os dedos, a gente pode fazer tudo junto, é uma sessão só? Então, para auto-aplicação, como a Aurora falou, não tem limites, né, eu posso ficar me auto-aplicando o dia inteiro, por exemplo, né? O meu corpo vai dizer quando deu, quando chega a gente se distrai e desconecta, né? Basicamente é isso. E nisso eu gosto muito de trabalhar com os animais, porque eles chegam, recebem a sessão deles e vão embora a hora que deu, eles não querem saber se você terminou o fluxo ou não. Então eles saem e tá tudo bem, né? Por isso que eu digo que eles são nossos professores, porque às vezes a gente, né, quer ficar indo um pouco mais e tal, numa postura, mas não é assim. Quando a gente percebe que há uma harmonização no pulso daquele local, que é uma coisa que a gente não falou aqui, mas que é possível de se perceber, né, eu posso perceber o meu dedo pulsar numa harmonia, aí a gente vai ficar pelo tempo necessário para que essa harmonia aconteça. Porque eu vou sentir esse dedo desarmonizado e eu vou segurá-lo até com que se harmonize. Então, para a aplicação, tu pode fazer os dedos, fazer os mudras, fazer mais algum padrão de circulação que você veja aí pela internet, que tem vários, né, também, mas que a gente também tem nos livros de autoaplicação, né, que são os livros que a gente utiliza, né, nos nossos cursos, que são 3 livros. Então, é basicamente isso. Mais alguém? Obrigada. Imagina. Ficou claro para ti? Sim, sim. Obrigada. Alguém mais aqui? Kátia. Kátia. Boa noite, muito obrigado, excelente conteúdo. Mas eu fiquei assim pensando, esses mudra tem específico para cada tipo de doença? Porque eu posso ficar segurando meu dedinho, mas, por exemplo, eu tenho uma tendinite. Então, qual é a posição que eu vou usar para melhorar essa tendinite? Tem assim específicas, posições? Ou posso ficar só apertando os dedinhos? Então, a gente sabe que é abraçar o dedo, não é apertar. Então, esse abraçar o dedo indicador, né, por exemplo, ele vai me ajudar com dores ciáticas, com questões musculares, né? Vai nos ajudar com os próprios tendões, né? Porque a quarta camada é que nos rompe, né? Essa coisa do movimento, né? E o tendão tem muito a ver com essa questão do movimento. Mas também eu posso relacionar com a nossa trazer uma outra possibilidade para articulações. A gente pode trazer a segunda camada, né, que é eu segurar o meu dedo anular, por exemplo, que eu também posso estar ajudando essa questão dos tendões, e se eu partir do pressuposto, né, que ele é uma articulação, né, que ele articula o meu movimento, que ele pode... Então, a gente tem várias visões, Kátia, dentro do Jinshin Jitsu, que nos trazem a compreensão de que não é um indivíduo que vai ter aquela doença e que o outro indivíduo que tem aquela doença vai ter pela mesma causa.
Então, o que que o Jinshin Jitsu traz que me encanta também? Ele vai na causa do problema e não no sintoma, né? Não no efeito. Tá bom? Não Essa sei se mesma, é um pouquinho essa eu, né? mesma tendinite, eu posso segurar o dedo médio, né? Que atua com o calor interno, né? Que ferve o meu sangue, que causa inflamação Também. e que também está ligado às articulações. Então, as possibilidades, o que a Valquíria quis dizer é que a gente olha para, não para a doença, mas para o indivíduo, né? Toda a história do indivíduo, que se manifesta pelo, como eu falei antes, né, nessa leitura corporal, nessa leitura de pulso, a gente vai poder ser mais eficaz nessa Atendimento. aplicação, nesse atendimento, nessa aplicação do Jinshin Jitsu, tá? Isso. Deu para entender, Tá. Kátia? Sim, sim, que bom, interessante. Vamos abraçar bastante os dedinhos, né? Muito É. obrigada. Vou contar uma peripécia que eu fiz uma vez. Eu tinha, né, um padrinho, que ele já é falecido, que eu atendi ele assim que eu conheci o Jinshin Jitsu, que eu fiz meu primeiro seminário básico, eu ofereci uma sessão para ele. Ele é uma pessoa muito querida para mim. E aí eu ensinei para ele segurar os dedinhos, né? De 2 a 4, 5 minutos por dia. E aí, um belo dia, eu vou visitar a minha tia que morava na frente da casa dele, e ele começa a me abanar lá e fazer assim para mim. E, sabe, segurava e fazia 4. Daí eu olhei, eu digo, eu não estou entendendo o que ele está querendo me dizer, né? Vou lá, dizer ele, olha só, desde aquela vez que tu me contou, eu seguro 4 minutinhos meus dedos, cada dedo por dia. E olha como eu estou bem. E realmente ele tinha um problema seríssimo cardíaco, e ele durou muito tempo, além né, depois de ter feito cirurgias, enfim. Então, assim, o Jiu-Jitsu realmente é uma harmonização poderosa, gente. Assim como é simples, ela é muito poderosa. E aí eu poderia ficar contando para vocês aqui inúmeras histórias que a gente tem, né, de tudo que se transformou embaixo das nossas mãos, né, nesses 15 anos de prática e de atendimentos. Tem a Ellen e depois a Tungavid. Vamos lá. Primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer pela presença de vocês aqui. Eu sou estudante da cultura japonesa, então me sinto contemplada de vocês trazerem aqui uma técnica que eu não conhecia ainda. E algo que me encanta muito na cultura japonesa é a veracidade. Tudo que você pensar que não é certo, que não dá certo, ou que se você tiver alguma dúvida, faça por si mesmo e comprove. Então eu pensei assim, poxa vida, uma técnica tão simples, nós passamos aqui 1 hora, e eu fui fazendo o exercício com vocês, e eu queria dizer que realmente eu tenho uma ciatalgia, e deu uma aliviada agora. E eu falei, meu Deus, eu tenho que falar isso para elas. É algo muito simples, então minha gratidão é máxima, é imensa. Muito obrigada. E a partir dessa técnica que vocês ensinaram hoje, com certeza eu vou querer aprofundar os meus conhecimentos. E, enfim, só tenho a agradecer. Graças, Ellen. Tem uma frase da Mary Burmeister, né? Seja você o seu próprio testemunho. E acho que é isso que tu está experimentando nesse momento, né? Sim, porque eu falei, gente, não é possível, isso é muito simples, quero experimentar. E enquanto vocês diziam, eu fui testando aqui, do outro lado, e realmente obtive um alívio. Vou aplicar e vou adicionar aqui na minha rotina diária. Muito obrigada, meninas. Sem nem saber para que servia, né? Porque a gente não contou. Sim, Desculpa que eu não ouvi a tua pergunta, Ellen, porque a gata Ela fez um relato. pisou em cima. Ah, tá bom. Pisou em cima Ela do fez teclado. Eu acredito nisso. ela fez um relato de que a prática que a gente fez aliviou a ciatalgia que ela estava sentindo. Que bom. Muito bom. Tunga Vidya, queres falar? Oi, eu fiquei agora com mais uma dúvida.
sobre, assim, é como na Ayurveda, né, que você pode fazer um diagnóstico, claro, o médico ayurvédico, ele faz um diagnóstico através da pulsação, de olhar a língua e outras questões, né. Também no atendimento com essa prática existe, então, um profissional que faz esse diagnóstico através do que, né, mais ou menos assim, e como que foi para ele, né, o criador dessa técnica, porque ele descobriu nele mesmo, né, então, como você disse, assim, de repente o problema da tendinite numa pessoa não é o mesmo problema, e eu acredito nisso sim, porque eu tive tenossinovite, mais de 30 anos atrás, quando começou, por uma questão de trabalhava com computador e tudo mais, mas eu sei que eu sei, foi o agravante de trabalhar com computador, mas eu hoje sei o motivo que eu estava propensa a isso, né. Então, que é o autoconhecimento, só que na época eu tinha 19 anos, eu não sabia por quê, e o médico dizia que era aquilo, eu tinha que se acreditar, vamos dizer assim. Então, se tem, assim, um profissional, ele vai diagnosticar no outro, mas como a gente pode se autodiagnosticar? Como foi isso para a pessoa que criou, né. Esqueci o nome dele agora, vocês falaram tanto, mas eu ainda não memorizei. Diro Murai. Isso, Dino. Então, quer dizer, Diro. ele ficou apertando o dedo dele, sei lá que ele estava e de repente ele descobriu isso, né. Se der tempo de vocês contarem alguma coisinha sobre. Obrigada. Para o ímpar. Pode falar. Então, Diro Murai, ele testou, né, os caminhos dos padrões de circulação de energia no próprio corpo durante esses 50 anos que ele se dedicou, né. Ele fazia jejuns na cabana, né, que ele ficou quando ele estava terminal, ele voltava para a cabana uma vez por ano para fazer essas investigações. E, além disso, ele atendia, durante um tempo, pacientes que só tivessem aquele tipo de doença, por exemplo, sei lá, uma dor de estômago, por exemplo, tá? Ele dizia, ó, nesse dia eu vou estar em tal parque e eu vou atender todas as pessoas que tiverem problema de estômago. Aí ele escutava o pulso, ele lia o corpo, né? E aí ele foi criando, né, essas ideias de diagnóstico, que eu vou botar entre aspas, porque dentro do Jinshinjitsu a gente tem uma premissa, que é, a gente não trata rótulos, né? A gente trata o ser que produziu aqueles rótulos, né? Rótulos eu chamo os nomes que se dão, né, para as determinadas doenças, que a gente nem toca nesses nomes, dentro dessa filosofia. Então, quando nós trazemos uma possibilidade de diagnóstico, a gente vai acabar rotulando e vai acabar levando a pessoa a entrar em loopings mentais, em pesquisas e questões que não são proativas, né, no caso, para o processo delas. Então, eu acredito, né, nessa necessidade que a gente tenha, né, de saber o que é que tem a partir da medicina alopática, e aí a Márcia pode até falar um pouquinho mais, que eu acho que ela tem um bom desenvolvimento nisso, né, uma carreira que trouxe essas duas vertentes, digamos assim, não só da medicina alopática, quanto da medicina complementar, né, que a gente chama, ou das técnicas complementares, e aí a gente traz dentro, então, do Jinshinjitsu dessa forma muito simples de não gerar diagnóstico, né, e de trabalhar com projetos. Ó, você tem um projeto de estômago, porque ninguém vai ter um projeto de se adoecer, né, então o projeto sempre traz uma perspectiva proativa, né, ao passo de que o problema ou a doença, ele traz uma forma negativa, né, de visualizar a questão. Mais alguma coisa, Bárbara? Não sei se a Márcia quer falar também. Minha fala é bem dispensável, porque todo mundo já vivenciou a alopatia, né? Tá nessa saga aqui, a gente entrar mais fundo na gênese, né, de cada um de nós. Eu não sei se a pergunta foi respondida com tempo. Eu creio que sim, quer dizer que de alguma maneira vai ser um autodiagnóstico, mas sem levar esse diagnóstico a uma coisa normal, vamos dizer assim, né,
o diagnóstico já pré-existente. Eu acho que a pessoa, pouco a pouco, ela vai entendendo isso, como ele media a pulsação, para ver se de repente a pessoa estava com uma pressão diferenciada naquele momento, o que estava acontecendo, e pouco a pouco a pessoa fala, então se você está com raiva, aperta esse dedo, se você está nervosa, tal dedo, né, de repente, imagino que fosse assim. Sim, a gente pode trazer um pouquinho mais profundo essa questão da escuta de pulsos. A gente tem uma escuta que não é a escuta do pulso cardíaco, tá? É a escuta do pulso da energia vital correndo por essas camadas que a gente trouxe ali. Então, quando tu trazes, né, um rótulo, uma doença ou um diagnóstico, a gente sabe que esse diagnóstico, ele vem normalmente do efeito dentro do corpo da pessoa que aquilo apresenta, mas ele dificilmente, dentro da medicina alopática, ele vai olhar para a causa, né, e a causa nunca está junto com o efeito, né? A gente olha para o Jinshin Jitsu de uma forma muito ampla, da seguinte forma: se a doença está acontecendo na parte superior do corpo, da cintura para cima, a causa vai estar da cintura para baixo. Se a doença se manifesta na frente do corpo, a causa vai estar atrás do corpo. Então, existem várias formas da gente olhar, né, para essa questão do diagnóstico, mas eu acho importante a gente saber que o diagnóstico ele vai trazer normalmente a cura por efeito, né, mas não vai na raiz do problema. Ela acaba, muitas vezes, jogando para baixo do tapete, né, Márcia? É muito simples e muito complexo. Sim. Uma reunião, aí são cursos e cursos. Eu só fiz o autoaplicação. São muitas aulas, são muitas relações, sabe? E é muita coisa. Mas já despertou aqui um gostinho de quero mais, né? E aí a gente, né? Senão não vai acabar nunca. Senão a Então, gente fica aqui dias e dias. Ah, com certeza. São É pessoas que gostam quase de falar, né, Márcia? é muita, muita. Então, é realmente encantador, né? Cada vez que a gente entra mais nessas na gente mesmo, né? Que o Criador, né, criou tanta complexidade e está nas palmas das nossas mãos, está nos nossos dedinhos, está na nossa compreensão e na nossa alimentação, nas nossas escolhas, né? E a gente está aqui, parabéns para todos que participaram, parabéns para as nossas mestres. Então, se vocês quiserem, né, adentrar nesse, a gente então depois diz aqui o link das meninas, né? E tão graciosamente comparecer aqui para o nosso curso, tá? A Então, gente agradece também, né, Márcia, pela oportunidade, né, e pela receptividade, e eu fico muito ciente de que a coisa expandiu, porque os animais, eles vêm para perto quando sentem, né, essa conexão, então a gente fica muito feliz e grata, né, pela oportunidade. Um beijo grande no coração de cada um. Graças, graças, graças. eu, Dorinha. Tchau. Namastê. Tchau. 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 Tchau, muito obrigada. Gratidão pelo conhecimento. Excelente. Tão Obrigada a simples e você. tão intenso. Aninha, Val, muito Oi, obrigada. querida. Grande. Beijo, querida. A gente se fala.
Oi, Devi. Oi, Lúcia. Devi parou de gravar, olha onde ela tá. Oi, Roninha. Depois pode cortar, não pode? Tá fechado o teu microfone, Brindavan. Eu fiquei com a câmera fechada porque eu fiquei deitada aqui, né? Eu estou numa gripe. Eita. Nossa. Oi, Úrsula. Então, boa noite, lindas. Boa noite. Vamos fechar, né? Porque ela não está desligando. Tchau. Boa noite, meninas. Gratidão, Lúcia.